Bom dia a todos e a todas. Hoje aqui, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre os falsos profetas, sobre os falsos messias. Nós encontramos aqui o item 6 e 7 para fazer a leitura hoje exatamente sobre esse assunto, né? Mesmo a época de Cristo mesmo, pouco tempo depois de ele desencarnado, e mesmo durante o seu período, né, de encarnado aqui na Terra, apareciam muitos profetas, né, muitas pessoas que eram reverenciadas. Entre eles havia o Apolônio de Tiana, muito reverenciado pelos filósofos, né, pelos próprios membros da recém-criada, do recém-criado cristianismo. Muitos deles ainda hoje reverenciam. Se você procurar no YouTube aí um cidadão chamado Valdo Vieira, já falamos sobre ele aqui, um cara muito inteligente, um médium brilhante, mas que infelizmente acabou criando sua própria instituição chamada Conscienciologia, né? Não deixa de ser também, né, um profeta, um falso profeta, mas vale a pena ver os vídeos dele. Ele fala muita coisa interessante, inclusive sobre suas encarnações anteriores, né? Então, ainda hoje nós nos batemos por aí, cada rua, que eu estou no Beberibe aqui na comunidade de São Lucas, cada comunidade do Sítio Lucas, e cada rua aqui tem uma igreja diferente, né? Com os pregadores lá sempre pedindo um trocado para melhorar a igreja. Na verdade, eles melhoram a sua própria vida, né? Tem um rapaz aqui que, inclusive, que era mecânico, dizem que bom mecânico, mas abriu uma igreja para ele e percebeu que a igreja dava mais dinheiro do que trabalhar como mecânico, e ele parou no tempo, não se capacitou mais, e hoje é um mecânico medíocre. Mas, claro, lá na sua fala, lá ele, como pregador dos falsos profetas modernos, né, do neopentecostalismo, ele está lá ganhando seu dinheiro. Então não acrediteis em todos os espíritos, porque mesmo entre os encarnados e os desencarnados, a gente acha que os espíritos desencarnados, eles, ao desencarnar, eles melhoram, eles mudam. Não muda. Cada um de nós, ao desencarnar, leva para o outro plano os mesmos defeitos que temos, né? Nós precisamos, do outro lado, encontrar abrigo, encontrar moradia, encontrar residência com bons espíritos para poder continuar o nosso processo de melhora. Então, encarnados e desencarnados têm espírito ruim de todo jeito, né? Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo e se erguerão. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem ao contrário, lhes dá um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres, nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia, vieram revelar as leis do mundo material. Ele, o espiritismo, vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa dos certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros, né? Então temos aí o espiritismo como ciência, né? Nós sabemos que o espiritismo ele está apoiado em três elementos, né? A família, a ciência, a religião e
A ciência, a religião e a filosofia. É o tripé, né, em que se alicerça ali a doutrina espírita. Não diz nada de extraordinário, tudo é muito natural. Eu vi uma alma, que é uma coisa do outro mundo, não é, né? É uma coisa bem comum, porque elas estão em todo canto, né? Aqui onde eu estou mesmo deve ter alguns aqui, ou muitos, né? Eu não posso ver isso porque não sou médium, mas deve ter alguns aqui passeando com a gente, andando com a gente, bebendo com a gente, fumando com a gente, né? Falando mal dos outros com a gente, ou mesmo fazendo prece, orando, rezando, né? Tem muitos espíritos. Então não há nada de fenomenal, nada de extraordinário. Tudo é muito natural, como diz aqui o espírito, né, que soprou esse texto aqui no ouvido de Allan Kardec para que ele pudesse passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, falar sobre o Espiritismo, falar sobre Deus, é tudo muito óbvio, tudo muito natural. A própria ciência, antes de ela se estabelecer como verdade, ela foi muito criticada, né? Ela foi colocada de lado como se fosse algo demoníaco. E hoje a gente sabe que todas essas ciências são embasadas no elemento bastante natural, e o Espiritismo, como ciência, também está basado, né, embasado no elemento bastante natural. Então agradecemos a Deus por tudo, peçamos a Ele uma ótima semana que se avizinha, que Deus e que Ele continue, Ele, a espiritualidade boa, os bons espíritos continuem conosco hoje e sempre, assim seja.